Olá, tudo bem com vocês? Paz seja com você, com a sua casa, com a sua família. E nós estamos aqui hoje, nesse domingo, mais uma vez, na presença do Senhor. Já fizemos aqui o culto das crianças, já está no ar. E agora nós estamos aqui, mais uma vez, reunidos para celebrar o nome do Senhor. E é uma honra servir ao Senhor. E é uma honra ter cada um que está aqui presencialmente e online junto com a gente, servindo ao Senhor. Amém? Eu quero convidar vocês, já vão abrindo a palavra do Senhor no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 18. Já vai abrindo a Bíblia em Jeremias 18. Nós vamos aí orar antes de iniciar. E a palavra que o Senhor me trouxe essa semana foi referente ao livro de Jeremias 18. Amém? Oremos. Pai, obrigada, Senhor, por esse domingo. Obrigada, Pai, por mais esse culto. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua presença. Obrigada, Pai, pelo privilégio que nós temos de simplesmente Te buscar e Te encontrar. Basta nós Te buscarmos, Pai, para que a gente possa Te encontrar. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje, Pai, nesse domingo. Buscando ao Senhor. Buscando a Tua face, Pai. Então eu venho Te clamar, Senhor, venha ser presente entre nós. A Tua palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E nós estamos aqui, Pai, de todo o coração, buscando a Ti, clamando a Ti, buscando a Tua presença e a Tua face, Pai. Então, Deus, seja aqui, presencialmente, com nós aqui, Pai. Seja presencialmente na vida das pessoas que estão assistindo, não importa onde elas estejam, se seja no carro, no transporte público, em casa, no trabalho, eu não sei onde as pessoas estão. Mas o Senhor sabe. E eu te clamo para que o Senhor visite cada uma dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. E, Pai, seja com esse culto. Seja com a minha vida no teu altar, Pai. Que a palavra que vem hoje seja uma palavra que venha do alto, diretamente dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero esquecer de pegar antes, mas eu vou pegar ele daqui a pouco. Hoje eu vou fazer arte no culto. Não, eu pego. Vou deixar ela aqui perto, não vou pegar. Obrigada. Abram comigo, como eu já falei. O livro em Jeremias 18. Eu vou tirar os anéis e eu vou fazer aqui uma arte com vocês. Só um momentinho. Será que aqui tá mole, Bruno? Aqui tá mole, por favor. Gente, hoje eu vou fazer arte. Não é culto das crianças, mas eu vou fazer arte aqui no culto. Porque não adianta, quando a gente conhece o negócio, a gente... Vamos lá. Enquanto ela vai pegando pra mim o que eu tô pedindo. O que eu comprei, amor. Jeremias 18 diz o seguinte: esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Primeira coisa que eu quero dizer. Nós no mundo cristão, nós temos...
Nós no mundo, no meio cristão, nós temos o hábito de chamar as pessoas de vaso. Deixa Deus te usar, vaso. Vem, vaso. Vai, vaso. Faz isso, vaso. Faz aquilo, vaso. Vaso de alabastro. E nós convivemos com algumas pessoas que chamam bastante as outras de vaso. Só que hoje eu quero trazer vocês para meditar nesse texto da casa do oleiro. Quem é o oleiro? O oleiro é a pessoa, o oleiro ou a oleira, porque eu vi que existe esse termo, no feminino é oleira. Oleiro ou oleira são as pessoas que fazem os vasos de barro. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui hoje é: existem mais de 200 tipos de barro ou argila, como você quiser chamar. Tem mais de 200 tipos. Porém, desses 200 tipos, apenas 8 são apropriados para serem usados na fabricação dos vasos. Então pode ter 200 tipos de barro por aí. Você não pode pegar qualquer barro para fazer um vaso, se você quiser um vaso decente. Então a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus ele começou a ministrar no meu coração: não importa a multidão que você está inserido. Pode ter várias pessoas perto de você. Saiba que Deus te escolheu no meio dessa multidão. Porque no meio de uma multidão de barro, somente 8 prestam para a fabricação do vaso. Então, se Deus te chamou, saiba que Ele não errou. Ele conhece o barro. Ele que criou os mais de 200 tipos de barro. Ele criou os bilhões de pessoas. E Ele sabe o propósito que Ele tem para cada uma delas. Então, hoje, Deus está te dizendo que você faz parte dos 8 tipos de barro para a fabricação de um vaso. Então, o que eu quero te mostrar com isso? Aqui tem uma massa branca. Ela é macia. Ela é flexível. Ela é uma delícia de trabalhar. Com essa massa branca, eu posso ir moldando ela. E eu posso formar com ela um vaso. Nunca fiz um vaso na vida. Vamos ver o que sai aqui. E aí você vai, sabe, tem essa massa. E você vai moldando ela. Você que está virando uma cumbuca torta. Vamos fechar um pouquinho a boca. Vamos dizer que isso aqui seja um vaso. Vamos tentar dar um formatinho de vaso aqui. Eu não vou fazer ele aberto, porque eu não tenho as coisas certas para fazer. Mas aqui, ó, Deus chega. Porque Deus é oleiro. Deus vai pegar essa massa e vai fazer um vaso. Vamos dizer, faz de conta que esse vaso está lindo, maravilhoso e perfeito. Aqui tem um vasinho moldado. Um vaso bonitinho. E aí você olha e fala: uau, ele é branquinho, ele é bonitinho. Deu um vaso lindo, não deu um vaso lindo? Faz de conta que deu. Eu tô torto, mas vocês não estão vendo quem está torto. E o foco da câmera está horrível. Deixa eu chegar perto para ver se melhor. Aqui. Aqui tem um vaso. Moldei com essa massinha o vaso. Só que esse aqui, essa massa, ela nunca vai secar. Essa massa não seca. Porque ela não foi feita para fazer vaso. Ela foi feita para outra coisa. Então eu posso formar o vaso que eu quiser com essa massa macia e gostosa de trabalhar. Ela nem suja quase a mão. Só que isso aqui não serve para fazer um vaso. Porque isso não vai secar. Então, conforme você for pegando, ele vai mudando
ele não vai ficar do jeito que a gente precisa, porque um vaso precisa estar seco. Ninguém usa um vaso mole e molhado. Essa massa não endurece, ela vai continuar sempre mole. E um vaso mole, ele facilmente é destruído. Basta você encostar nele, dar uma apertadinha que acabou o vaso. Então, existe um material certo para o vaso ser feito. Agora, se eu pegar uma argila, agora você vai ver, vamos ver se ele. Essa aqui está bem molhada. Você vai moldando a argila. Você vai tirando o ar de dentro dela. Você vai trabalhando com ela. E essa argila, na mão do oleiro, ela tem todo um processo. Ela não deixa a mão limpinha igual o outro, não, ela suja. Ela dá trabalho, porque você tem que tirar o ar de dentro dela. Porque se você não tirar o ar que tem dentro dela, se você não amassar muito ela, o vaso ele vai quebrar, ele vai rachar. Então ele não pode ter rachadura. Por isso que ele não pode ter ar. Ele tem que ter água perto. Porque quando você vai moldando, a argila vai secando e ela vai ficando de um jeito que não é, para ficar com o acabamento perfeito, ela precisa de água. Ela precisa de todo um tratamento para ficar do jeito certo. E com essa argila aqui, eu posso fazer um vaso. E esse vaso, assim como eu fiz com o damasceno, ele vai ficar, ele já dá mais trabalho de fazer. O outro é mais fácil, esse aqui é mais difícil. Só que o outro não adianta, porque não é o material certo. A gente precisa do material certo para o vaso. Só que aí esse vaso ele chega num ponto que a gente olha, a gente fala, uau, ele está lindo, maravilhoso, perfeito, gostei dele do jeito que ele está. Só que quando a gente chega no versículo 4, diz o seguinte: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Você está vendo que eu estou aqui tentando formar ele, eu estou trabalhando para formar o vaso, e aí eu desfiz e fiz de novo. Você reparou isso? Por quê? Porque ele estragou, ele não ficou do formato certo. Então o que a gente faz? Se está do jeito que eu quero, bota a câmera para mim, por favor. A gente vai pôr a mão só para focar a câmera. Aí. Ele está do jeito que ele tem que estar? Não, ele está torto. O que o oleiro faz? Não está bom ainda. Ele vai fazer o quê com esse vaso que estava quase pronto? Amassar ele inteiro. E fazer ele de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Quantas vezes forem preciso. Até o vaso estar pronto. Enquanto esse vaso não estiver perfeito, não tiver com o acabamento perfeito, ele vai ser desfeito e refeito. Olha quanta lição a gente tem que aprender com um vaso para ele chegar no formato perfeito. Muitas vezes ele tem que ser refeito. Nós somos o barro. Deus é o oleiro. E se a gente continuar a leitura, vai dizer o seguinte: então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó comunidade de Israel. Será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês. Cada um de vocês são as minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se de sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo, então eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele.
Gente, Deus usou o exemplo do oleiro, ali trabalhando com barro. Porque o oleiro, ele faz com o barro o que ele quer. O vaso de barro, ele é algo artesanal. Ele não é uma coisa fabricada em escala numa fábrica. Ele é feito artesanalmente. E para que ele tenha uma maior durabilidade, para que ele tenha uma maior vida útil, que seja mais útil, possa ser usado em mais coisas e por muito mais tempo, esse barro, ele tem que passar por um processo. E qual é o processo que esse barro tem que passar? Primeiro, ele tem que ser amassado. Eu falei desde o início. Não adianta pegar e começar a moldar. Você tem que amassar para tirar o ar que tem dentro. Deus está te amassando, é porque Ele está te moldando. Está amassando, está amassando, está amassando. Ele está tirando o ar que está dentro de você. E esse ar pode ser tanta coisa. Tanta coisa pode ser esse ar. Só que nós precisamos ser amassados. Para a gente não rachar depois de pronto. Se o ar não for tirado, se esse barro não for amassado, quando o vaso estiver pronto, ele vai quebrar, ele vai rachar. Então, se você não quer quebrar e rachar depois de pronto, se permita ser moldado. Deixa Deus te amassar. Ah, é gostoso? Não é. Acho que não. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela me deu uma notícia que não é legal. E ela falou, olha, aconteceu tal coisa na minha família. E eu falei, nossa, nós conversamos sobre isso há um tempinho atrás. E há um tempinho atrás Deus já tinha avisado para ela que isso aconteceria. E agora aconteceu. E ela falou, sim, aconteceu, nós estamos vivendo esse processo. Mas viver esse processo dói, não é legal. Está doendo. Está doendo esse processo. Deus avisou que o marido dessa pessoa perderia o emprego. E ele foi demitido. E ela falou, não está sendo fácil. Nós temos contas para pagar, nós temos 3 filhos. Ele é a renda principal da casa. Só que Deus tinha avisado que ele iria cuidar e suprir. Aí ela falou para mim assim, eu sei que Deus está cuidando, eu sei que Deus vai cuidar, mas não é fácil. Não é fácil se jogar na mão do oleiro e deixar ele te amassar para tirar todo o ar que está aí dentro. Não é fácil. Muitas vezes a gente quer sair correndo e fala, não, tá bom assim. Só que Deus sabe que não dá. E Ele não quer que você quebre lá na frente. Há uns dias atrás eu estava mostrando algumas coisas para minha mãe, que a gente estava pensando numa encomenda que ela vai fazer para dar de presente, dos artesanatos que eu faço. E... essa ajuda seca rápido. E... vou te dar para você ver. Liga pra mim. E eu estou misturando o cabelo. E aí, nas opções que eu mostrei para ela, tinha uma frase que é muito usada. Muitas pessoas que eu conheço postam essa frase direto. E essa frase diz assim: só vive o propósito quem suporta o processo. Você quer se tornar um vaso lindo e maravilhoso? Aquele bem caro. Entenda que tem um processo. E o primeiro processo, como eu falei, é o de amassar. É o de amassar. Então, o propósito, ele tem o processo. E você vai ser assim amassado para você viver isso. A gente tem sido bastante amassado aqui nos últimos anos. Porque para chegar no propósito, a gente tem que viver o processo. Depois de amassado, esse vaso vai para um negócio, eu esqueci o nome, mas é um círculo, aqui tá, na Bíblia está dizendo roda, mas tem o nome certo que eu esqueci.
E o oleiro, ele vai apertando o pé ali. E aquilo vai girando. Aquilo vai girando. E enquanto aquilo gira, aquele barro, que já foi bem amassado, ele está ali no meio. E o oleiro começa a colocar o dedo. E ele vai formando aquele vaso. E o vaso está lindo, maravilhoso, perfeito. Ele chegou no estado que ele está perfeito. E aí o vaso está ali, maravilhoso, perfeito. Quando a gente olha, fala, uau, que lindo, está perfeito esse vaso. O oleiro foi, ele fez, ele desfez, ele refez, ele amassou, ele reamassou, saiu o ar, colocou o ar de novo, saiu o ar de novo, porque muitas vezes sai o ar, e quando tem que refazer o vaso, porque ficou com defeito, tem que amassar tudo de novo. Então às vezes a gente acha que a gente está pronto, mas Deus enxergou um defeitinho, e aí amassa tudo de novo, o processo começa de novo. Só que aí chega um momento, que o vaso chegou no formato que ele deveria. Vamos dizer que isso aqui seja um vaso de barro. É a cor mais próxima que eu tenho. Ele não é de barro. Mas vamos dizer que seja. E aí ele está aqui. Só que o barro ainda está mole. É simplesmente deixar ele quieto, secando, que ele vai estar pronto para o uso? Alguém aqui sabe a resposta? Está pronto para o uso depois que terminou de moldar? Não está pronto. Sabe para onde tem que ir esse vaso? Lindo, maravilhoso, perfeito? Foca de novo. A gente vai focar a câmera de novo. Esse vaso maravilhoso e perfeito. Esse vaso, ele vai ter que ir para um forno. O forno convencional de casa, ele normalmente chega a 250 graus, né? Em média para o fogão. É, né? 250 graus, né? Só que o barro, a cerâmica, a argila, um forno desse não resolve. Ela precisa ir para um forno de 1.500 graus. De 1.200 a 1.500 graus. É um forno específico. Então, olha quanta coisa. Existem 200 tipos de barro. Só 8 prestam. Desses 8, tem que ser amassado. Tem que ser moldado e remoldado. E depois de pronto, ele tem que ir para o forno. E aí existe um negócio que você vai esmaltar esse vaso. Que essa tinta, esse esmalte vai fazer o vaso durar mais. E sim, é dentro desse forno de 1.500 graus. Então tem o processo da pintura e o processo do forno. Então para o vaso estar perfeito, para o vaso poder ter muitas utilidades, ele tem que passar por todo esse processo. Então não adianta a gente querer pular a etapa. Você tem que passar pela seleção. Você tem que passar pela fase de amassar. Você tem que passar pelo forno, você tem que passar pela pintura, você tem que voltar para o forno. E aí sim o vaso está pronto. E dependendo de quantas mãos de tinta, vamos chamar assim, forem feitas, vai voltar para o forno. Se for uma vez, vai uma vez para o forno. Se for 2 vezes, vai 2 vezes para o forno. Tudo vai depender do que vai ser trabalhado nesse vaso. Sabe, como eu falei aqui, o vaso, ele é feito por alguém que faz o trabalho manual. Quem faz o trabalho manual, tudo que é feito à mão, quem define o que será feito, não é o barro. Tanto que tem um texto que fala, acaso o barro diz para o oleiro como ele deve ser feito? Não, o barro fica quietinho. E quem decide a forma que o vaso vai ter é o oleiro.
Então não adianta você palpitar e falar para Deus assim, eu já estou boa ou boa dessa maneira. E Deus vai falar, não tá, porque o oleiro sou eu. Quem decide o que vai ser feito em você sou eu. O poder de decisão não está na mão do barro. Está na mão do oleiro. Até porque o barro nem tem mão. O poder de decisão, quem define como esse vaso vai ficar é quem o criou, é quem vai criar o vaso. Então entenda, quem vai decidir como você vai ficar, quando você vai estar pronto, é Deus. E ele vai olhar aquilo, ele vai falar, não está bom ainda, ele vai desfazer, vai fazer de novo. E aí você fala, não, Deus já está bom, e Deus fala, não está, ainda tem ar dentro dessa massa. Não tá, ficou um defeitinho aqui, eu vou ter que desmanchar e fazer de novo. Aí você olha e fala, Deus já está bom, eu já estou pronto. E Deus fala, não, peraí, ainda tem um defeito aqui, eu vou ter que amassar e fazer de novo. Então Deus nos desfaz e nos refaz quantas vezes forem necessárias. E quem define o acabamento desse vaso é Deus. Então quem define a quantidade de camada de tinta e quantas vezes você vai ter que voltar para o forno é Deus. Para quem não sabe, eu faço artesanatos, como eu já falei aqui. Eu faço arte em resina, eu faço macramê e eu faço amigurumis e peças em crochê. E eu pego um novelo de linha. E o novelo de linha não fala para mim o que ele quer virar. Eu pego o novelo, eu pego a agulha. E com isso eu vou tecendo. E vou formando a peça. E vou fazendo essa peça. E a peça eu vou dando o formato que eu quero. O amigurumi, por exemplo, que eu vou dar um exemplo. Eu vou definindo quantos aumentos e quantas diminuições eu tenho que fazer naqueles pontos. Para ficar no formato que eu quero. Para formar o objeto que eu quero, a peça que eu quero. Quem define quantas diminuições e quantos aumentos você vai ter que ter na tua vida é Deus. Para dar o formato que Ele quer. Deus já tem tudo planejado. Quando você vai criar uma peça de amigurumi, você tem que ter ela desenhada primeiro. Você tem que ter ela planejada. E aí você vai saber quantas diminuições e quantos aumentos vão ter que ser feitos. Então tem hora que você vai regredir, tem hora que você vai avançar. Para quê? Para que você fique a peça perfeita que Deus quer. Tem hora que a gente diminui. Tem hora que a gente aumenta. Tem hora que sobe em carreiras retas. Tem hora que você continua da mesma maneira. Mas quem define esse formato é Deus. Porque quem é o Criador é Ele. Ele que criou o mundo em 6 dias. Ele deu forma aos céus, à terra, aos mares, os animais terrestres, os que voam, os animais marinhos. Foi Ele que deu formato. E do barro que a gente já guardou ali, Ele criou o homem. Então saiba que isso aqui, é barro. Isso é pó. Do pó a gente veio, do pó e para o pó a gente volta. Deus formou o homem em detalhes. A Bíblia fala que do pó da terra Deus formou o homem. Por isso sim existe essa analogia de que nós somos vaso na mão do oleiro. Porque Deus pegou o barro e formou o homem. E o oleiro pega o barro e forma o vaso. Eu, por exemplo, pego linha e formo bonequinhos. Mas o oleiro não dá vida para o vaso. Eu não dou vida para os meus bonecos. Mas Deus, Ele tem a capacidade de soprar em nossas narinas o fôlego de vida. Só quem pode dar e tirar a vida é Ele, quem nos criou. Ele nos deu capacidade de criar objetos. Mas nós jamais teremos capacidade de criar vida. Mesmo nós sendo pais ou mães, não fomos nós que demos vida para os nossos filhos. Não. Quem dá vida para os nossos filhos é Deus. Porque os nossos filhos não são nossos, eles são de Deus. Então entenda, você não passa de barro. Eu não passo de barro. Nós não passamos de barro nas mãos do oleiro.
Saiba que Deus é quem sabe o formato que Ele precisa te dar. Ele é que tem o plano e o propósito. Quando você estava ali uma substância infame no ventre da tua mãe, Deus já tinha um propósito, um plano perfeito para você. Deus já tinha um propósito para você. Ele já sabia quantas vezes você vai ter que ser amassado e remoldado, feito e desfeito. Deus falou para nós certa vez: eu desfiz vocês. Eu desconstruí vocês. Então tem hora que a gente olha e fala: nossa, eu estou pronto. E aí Deus faz: não, eu vou ter que desconstruir para reconstruir. E esse processo é um processo dolorido. E nós estamos em constante construção e reconstrução até o dia em que Cristo venha. Ou até o dia que Deus tire o fôlego da nossa vida e nós possamos encontrar com Ele face a face. Ou até o dia em que Jesus voltar. Nós teremos que ser feitos e refeitos quantas vezes forem necessárias. E se nós não formos salvos, quando o fôlego for tirado de nós não veremos Deus face a face, sim o diabo. Então a primeira questão é: se você começar a relutar e a questionar com o oleiro, o Espírito Santo de Deus está ministrando isso aqui para mim agora. Porque a Bíblia fala que o vaso não tem que falar nada, ele tem que se deixar se tratar. Então quando você começa a questionar Deus, que você começa a fugir da vontade de Deus, que você não se deixa ser moldado por Deus, só existe um caminho, que é a morte, é a destruição. Porque um vaso que não foi bem moldado, um vaso que não foi bem amassado, ele vai rachar, ele vai quebrar, ele vai morrer, ele vai ser destruído. E aqui a gente está falando de morte eterna. Então não resista ao processo. Se você quiser chegar no propósito, você só vai conseguir viver o propósito se você suportar o processo. Se você não suportar o processo, você jamais vai chegar no propósito que Deus tem para você. Quer chegar no propósito que Deus tem para você? Suporte quantas vezes Deus tiver que te amassar. Suporte quantas vezes Ele tiver que te refazer. Suporte quantas vezes necessárias forem ir para o forno. Porque é isso que está te fortalecendo. É isso que está te construindo. É isso que está te fazendo ser um vaso perfeito. Um vaso de honra e não de desonra. Um vaso que não se permitiu ser amassado, feito e desfeito quantas vezes necessárias forem. Ele se torna um vaso de desonra e não de honra. Você quer ser um vaso de honra ou de desonra? Qualquer material tá bom, mesmo que ele não seque sendo destruído facilmente? Ou você quer ser um vaso que passe pelo processo? Que vaso você quer ser? Quando o vaso ele foge do processo, facilmente esse vaso é destruído. Porque ele não vai ter a estrutura necessária para ser construído, para ser feito, fabricado. Ele não vai ter a estrutura necessária para ficar perfeito. Existe o processo para ter estrutura assim. O diamante, para ficar brilhando daquele jeito, ele não é daquele jeito. Ele precisa ser lapidado. Ele é uma pedra bruta e Deus vai lapidando, lapidando, até ele ter aquele brilho, aquele valor. E quando ele chega naquele brilho, o valor dele. Mas enquanto ele é uma pedra. Tem gente que pode olhar aquela pedra e não sabe nem que é um diamante. Mas quando vê ele lapidado, fala: ei, isso aí é um diamante. Então entenda que para você brilhar, você tem que ser lapidado. Ninguém nasce brilhando. Ninguém nasce brilhando. Para você brilhar, você vai ter que ter o processo da lapidação. Você vai ter que ter o processo de ser moldado, remoldado,
feito, desfeito, vai pro forno, sai do forno, volta pro forno. Aí sim, você chega onde você tem que chegar. Ou então, um outro exemplo que eu já usei aqui, você tem que diminuir, você tem que crescer, você tem que continuar no reto, ou diminuir de novo, aumenta de novo, até chegar no formato. E outra, é ponto a ponto. Daqui a pouco eu vou pegar para vocês verem o presépio que nós estamos fazendo, que eu estou fazendo para o nosso projeto de Natal. E que trabalho isso dá para ser feito? Ele não nasce da noite para o dia. Existe um processo para ficar pronto. Ninguém nasce pronto, tem um processo para ficar pronto. Então não pense que você já está pronto, se Deus disse que ainda não está. Não fuja, não fuja, senão você vai quebrar. Quem fugir vai quebrar. Quem fugir e não se permitir o processo, ao invés de vaso de honra, vai ser vaso de desonra. Não adianta você querer falar, não, eu vou para um forninho convencional mesmo, assim é menos quente, vai doer menos. Ok, só que não vai chegar no propósito que tem que chegar. Porque só a alta temperatura é que vai dar a firmeza que esse vaso precisa. Que vai secar o esmalte como tem que ser secado. Que vai ser feito como tem que ser feito. O forno convencional não resolve. Não tente amenizar o teu processo. Não adianta, não dá, não tem como. Não tem como amenizar o processo. É necessário resiliência, persistência, para você chegar a se tornar esse vaso de ouro. Bom, você faz uma oração aqui pra gente? Eu quero te convidar a fechar os olhos aí onde você está. Eu quero te convidar a você refletir sobre o processo que você está vivendo. Eu quero te convidar a refletir sobre como você está nesse processo. Você tem fugido muito desse processo? Ou você tem deixado Deus te tratar? Você tem fugido do processo ou você tem deixado Ele tratar? Você achou que você está pronto e você saiu fazendo o que você bem entendeu? Como é que você está? Ou então, você está deixando esse processo, mas você está como aquela moça que falou para mim, eu sei que a gente vai ter que passar por isso, mas está doendo. Mas eu vou continuar, eu não vou desistir, eu vou persistir até viver o propósito de Deus na minha vida, na minha casa e na minha família. Eu quero te convidar hoje a persistir. Está amassando, está doendo, está no forno, está queimando, mas persista. Para você ver as maravilhas que Deus vai fazer na tua vida. Então feche os seus olhos e reflita sobre isso que está sendo falado aqui, enquanto ele faz essa oração. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, para clamarmos a ti, Senhor Deus. Primeiramente por nós mesmos, ó Pai. Cada um de nós aqui presentes, cada um que está assistindo, ouvindo essa palavra, que ouviu essa palavra, ou posteriormente, Senhor Deus, vai entrar e vai assistir, vai presenciar, vai descobrir que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso oleiro, que o Senhor nos molda de acordo com a tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Pai, que o Espírito Santo do Senhor, assim como já tocou em meu coração com esta palavra, sei que também tocou nos corações aqui presentes, nos corações dos que estão assistindo, Senhor Deus, através deste canal no YouTube, Senhor, que o Senhor vá de encontro, que em nome de Jesus, cada um destes, ó Pai, cada uma dessas pessoas, possam, Senhor Deus, entregar os seus corações ao Senhor. Possam confiar, possam suportar este processo, Senhor Deus, que sabemos que não é fácil. Para que assim, Senhor Deus,
cada um possa viver o propósito do Senhor em suas vidas. É certo, Pai, é verdade, de que ninguém na face da terra, ninguém, Senhor Deus, a não ser o Senhor, sabe exatamente qual é o propósito para cada pessoa na face da terra, Senhor. Então, Deus, sabemos que a resposta certa vem do Senhor. Sabemos que a vontade do Senhor, ela prevalece, porque o Senhor é Rei dos reis, o Senhor é Senhor dos senhores, e o Senhor é Deus. O Senhor é soberano, o Senhor é santo, o Senhor é justo juiz. Então, Pai, eis-nos aqui. Cumpra em nós o teu querer. Cumpra em nós o teu querer. Amém. Então entenda o seu processo. Respeite o seu processo. Não fuja para que você não quebre. E não seja destruído. Deus não está te amassando porque Ele é ruim. Ele está te amassando para te fazer forte. Ele está te amassando para te fazer forte. Tem uma música que fala, eu não sei quem canta, mas fala: Deus está me ensinando a ser forte. Nem tudo que é mal vem para a morte. Deixa eu falar para mim. Vê se você consegue. Procura não. Pode ser. Acompanhe a música. Essa música fala: Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo que é mal vem para a morte. Então entenda que Deus está te ensinando a ser forte. Põe aqui, você pode fazer assim. Está muito alto, né? Ui. Vai cair. A caixa é só para vocês conseguirem ver direito. Mas eu quero hoje compartilhar com vocês esse presépio que está sendo feito para o evangelismo de Natal. Esse presépio nós queremos distribuir eles para mais de 2.000 crianças. Como que a gente vai distribuir? A gente vai fazer um desse para cada criança? Não. Nós vamos fazer um quebra-cabeça. Nós vamos fazer quebra-cabeças com a foto deste presépio. Ainda faltam algumas peças que eu vou finalizar até quarta-feira. E nós vamos fazer um quebra-cabeça e distribuir para mais de 2.000 crianças. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque cada uma dessas peças, elas têm todo um detalhe, todo um processo para ser criado. Os bonecos aqui, eles podem até ter um corpo base, mas cada um tem o seu detalhe. Ah, são 3 reis magos, eles são iguais. Não, eles não são. Cada um tem o seu detalhe. Cada um tem a sua particularidade. Você tem os seus detalhes e as suas particularidades. Deus está te ensinando a ser forte. Você tem as suas particularidades. Você tem os seus detalhes. E Deus é um Deus de detalhes. Não pense algumas vezes que Deus é injusto com você. Não pense que está doendo porque Deus é ruim. Não, Ele está te ensinando a ser forte. Hoje, Ele está aqui dizendo que um vaso forte é um vaso que é amassado e que vai para o forno e que é desfeito e refeito. Isso sim é um vaso forte. Um boneco perfeito desse, ele tem tantos aumentos e tantas diminuições para ele chegar no tamanho perfeito dele. Tudo tem um propósito, tudo tem um processo. Tudo tem um processo. Tudo tem um processo. Tudo tem um processo. Viva o teu processo. Pode chorar. Pode ter hora que você vai falar: Deus, eu não estou mais aguentando. Mas viva esse processo.
Porque lá na frente você vai olhar e você vai falar: Pai, valeu a pena. Pai, valeu a pena. Peça para Deus te ajudar a suportar isso. Tem hora que a gente vai olhar e vai falar: Deus, eu não estou aguentando. Deus está doendo demais. Deus está insuportável. E aí Deus vira e fala assim: mas eu quero você assim, ó, perfeitinho. E para você ficar perfeitinho assim, você vai ter que aguentar todas as vezes que eu tiver que te espremer ou te aumentar. E aí você vai se tornar isso aqui, ó, algo perfeito. Com todos os detalhes que eu tenho para você. E aí você que é outra pessoa vai falar: Deus, eu não vou conseguir ficar igual a ele. Deus fala: mas eu quero você assim, eu não quero você igual a ele. Você é diferente, o teu processo é diferente. Os teus detalhes são diferentes. Mas a questão é que estão todos juntos aqui, com um único propósito, que é pregar o nascimento de Cristo. O propósito disso aqui é pregar o nascimento de Jesus. E nós estamos nessa terra para pregar o Evangelho e as boas novas. Então deixa Deus te tratar. Deixa Deus te moldar. Deixa Deus te fazer e te refazer quantas vezes forem necessárias, para que você viva tudo que Deus tem para você. Para que você viva todos os propósitos de Deus na sua vida. Não fuja. Não fuja. Deixa Deus agir. E outra coisa, Deus sabe o que Ele está fazendo. Às vezes a gente acha: Deus, não, tem alguma coisa errada aí. E Deus está te dizendo aqui agora: não tem nada errado, eu sei o que eu estou fazendo. Eu é quem decide o que eu vou fazer contigo. Achamos? Foi pra gente. E eu quero te convidar a escutar essa música e meditar na letra dela. Enquanto você pensa no seu processo, medita nessa música. Enquanto você vai pensando em como está o seu processo, como está a sua vida, vai escutando essa música, vai meditando e vai conversando com Deus. Feche os seus olhos. Vai se conectando com Deus agora. Vai deixando Ele falar no teu coração. Deixa Deus falar contigo. Deixa Ele falar. História foi escrita para inspirar. Cada detalhe da tua vida para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou. Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Mas cada marca te deixada te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou a tua mão e disse que não deixa vir só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias dourados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte em tudo aquilo que não vem pra nós. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte em tudo aquilo que não vem pra nós. É pra você crescer, é pra você crescer. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão
você entenda. Ele está fazendo isso para você crescer. Ele está fazendo isso para você ser forte. E entenda outra coisa, você não está sozinho. Você não está sozinho, ele está contigo. Aleluia. Ou você acha que o oleiro abandona o vaso lá e vai embora? Não, ele está ali com ele até o vaso ficar pronto. Ele está ali cuidando do vaso até esse vaso ficar pronto. A hora que ele olha e fala, agora sim, ele está pronto. Ele não vai te abandonar, ele não te abandonou e ele jamais te abandonará. Ele jamais vai te abandonar. Ele está contigo. Ele está contigo. Nunca se esqueça disso. Ele está com você. E ele vai te sustentar até você chegar no ponto que ele quer que você chegue. Aleluia. No ponto que ele definiu para você. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Pai. Pai, obrigada porque o Senhor não nos abandona. Pai, obrigada porque mesmo quando está doendo o processo, o Senhor está conosco. É o Senhor quem nos molda. É o Senhor quem nos molda. E não é para o nosso mal, não é para a nossa destruição. Pelo contrário, é para o nosso bem. É para que nós possamos nos tornar fortes e possamos crescer na Tua presença. Então, Pai, visita cada pessoa, a começar em mim, cada pessoa que está aqui e cada pessoa que está conectada. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti. Ensina-nos a descansar em Ti enquanto o Senhor nos molda. Ensina-nos a entender os Teus propósitos, os Teus projetos, os Teus planos e os Teus meios de assim fazer. Muitas vezes a gente não vai ter a resposta, mas a gente tem que confiar. Então nos ajude a confiar. Nos ajude a confiar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fortaleça cada um que está ouvindo. Pessoas que queriam desistir. Pessoas que queriam falar, não, deixa essas bolhas de ar aí, se estourar, estourou, não, Pai. Restaura a força do Teu povo hoje para suportar o processo. Restaura as forças da Tua igreja hoje para suportar o processo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, restaura as forças do Teu povo para persistir no processo até chegar no propósito. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Eu quero te pedir uma coisa. Se essa palavra tocou no teu coração, compartilhe essa palavra com as pessoas que você conhece. Não retém para você, porque a Bíblia fala que o que é bom a gente não retém para a gente tem que compartilhar. Então compartilha esse vídeo com as pessoas. Deixa o seu like, ajuda a gente a pregar para mais gente. Ajuda a gente a alcançar mais vidas. Para que pessoas entendam que não é para morte, é para crescer. E que você possa ter entendido que Deus está contigo e que Ele tem planos grandes para a sua vida. Aleluia. E viva o sobrenatural do Senhor na sua vida. Eu declaro bênçãos sobrenaturais do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. E que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor, o renovo dEle, as forças dEle, estejam com cada um, não somente hoje, mas para todo o sempre. Amém, amém e amém. Um beijo no coração de vocês e até o próximo culto. Aleluia.